Bom dia, cumprimento a todos aí com a paz do Senhor Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Meus queridos, estamos aqui com o nosso querido irmão Regis, e ele vai estar nos relatando um pouco, né, da sua história de vida, da sua conversão. E então, Regis, como se deu essa conversão, o que aconteceu no seu passado, né? E conta pra gente aí um pouco da sua história. Bom dia, graça e paz a todos, meus irmãos. É com muita alegria no coração que eu compartilho o testemunho para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Imagina, Júnior, imagina um poço bem fundo, Para resumir, a minha vida era isso. Eu cheguei a cair em um poço que achava que não tinha mais fim, que não tinha mais jeito, não tinha mais solução para a minha vida. No longo do tempo, eu comecei a mexer com muitas festas e nesse momento que eu comecei a mexer, eu era organizador de várias festas e naquele momento eu achava que era o cara, entre aspas, né? Achava que podia todas as coisas naquele momento. E naquele momento de farra que a gente fazia, ali existia muitos jovens, naquele momento existia homem casado. E naquele momento que vivia como farra, por exemplo, era muita prostituição, muitas drogas. Era momento que levava as pessoas a viver os prazeres da carne. Era algo que as pessoas tinham prazer de viver aquilo ali. E há momentos na minha vida que eu pude deparar com algumas situações que eu pude deparar. As pessoas, para beneficiar dos seus prazeres, as pessoas pagavam caro para poder participar de uma farra. Só que não era apenas uma farra, era mais do que uma farra que as pessoas faziam naquele momento, pagavam 100, 150, 200 reais para ter seus prazeres naquele momento, mas às vezes deixava de faltar o pão, o leite na sua casa, e naquele momento que às vezes, muitas vezes a esposa pedia um litro de leite para o seu filho e achava que um litro de leite, hoje, no dia de hoje, R$3, achava que era muito, às vezes até brigava, ignorava, né? Deixava faltar, mas tinha prazer de pagar R$200, R$150 naquele momento. E eu pude viver momentos assim que eu tinha alegria só em alguns momentos. Quando eu chegava dentro do meu teto, dentro de casa, eu sentia uma tristeza muito grande, muito profunda, que nem eu entendia o porquê. Mas mesmo assim, sem conhecer Cristo, eu começava a me perguntar o porquê que estava acontecendo tudo isso. Começava a perguntar. Porque quando eu estava naquele momento prazeroso, que era a carne, aquele momento ali, eu tinha alegria. Mas quando eu chegava em casa, era uma tristeza, uma angústia tão grande. E naqueles momentos de angústia tão grande, eu pude perceber que aquilo não era algo para mim. Pude perceber que eu tinha que buscar mais. Comecei a buscar no dinheiro, comecei a buscar nas farras, comecei a ser escravo do trabalho, comecei a trabalhar em 3 serviços, mas vi também que o dinheiro também não resolveu, não trouxe alegria. Então era uma tristeza profunda no meu coração, na minha alma, que eu não conseguia entender tudo aquilo. Busquei na farra, busquei na bebida e nada resolveu a minha vida. Até então eu comecei a cair numa depressão, e essa depressão começou a ser uma depressão muito profunda, e naquele momento eu compartilhava com algumas pessoas, como a minha irmã. Eu cheguei e perguntei para ela, né? Ela perguntou, aliás, o que estava acontecendo, e eu, naquele momento eu tranquei o coração, não queria falar, mas teve um momento que quando a gente sai, está no portão, começa a assistir, começa a perguntar. Ela falou, é dinheiro? Eu falei, não. Quando ela começou a me perguntar de novo, foi o momento que eu falei com ela. Eu falei, não, filha, eu não quero dinheiro, eu quero algo mais, me leva para uma igreja. Interessante, naquele momento, o telefone meu toca, eu tiro o telefone do bolso e atendo, era o pastor Carlos, né? Faz parte do mesmo trabalho que eu trabalho, e atendi. Falei, até brinquei na hora, falei, esse problema no serviço, né, de me ligar assim. Quando eu atendi, ele falou, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu estou querendo jogar um futebol. Ele falou assim, não, deixa o futebol para depois, vem aqui, tem uma célula aqui em casa, vem aqui em casa.
devido da circunstância que eu achei que não tinha solução, não tinha mais jeito para a minha vida, eu falei, a única coisa que resta é eu ir lá nessa célula para ver o que vai acontecer. Porque já não tinha mais saída, já não tinha mais esperança. Não tinha saída para mim, eu achava que não tinha. Então, naquele momento que eu cheguei na célula, eu pude ver algo diferente naquela célula. Pude perceber o mover de Deus sobre aquele lugar. Pude perceber o amor das pessoas. Pude perceber que era um amor verdadeiro, não era aquele amor como eu vivia no mundo. Pude perceber então e fui bem acolhido naquele lugar. E aí foi onde começou toda a minha trajetória buscando a palavra de Deus. E um pouquinho antes disso aí, algumas pessoas não aguentavam a pressão da farra, então jovens começavam a sair das suas próprias casas porque não aguentavam, porque queria viver intensamente os prazeres da carne. Então muitas pessoas jovens começou então a se prostituir, começou a se drogar, começou a se beber, se entregar totalmente no mundo. E como eu deparei com algumas situações de pessoas que estavam envolvidas naquele momento, homem casado chegou até a separar naquele momento, porque já não queria mais viver a vida que tinha a dois e queria viver os prazeres da carne. Achava que era melhor viver os prazeres da carne. E devido a organizar tudo, e outra coisa que eu lembrei aqui, que às vezes até algumas mulheres deles me perguntavam, fulano teve lá? Eu falava não, ele passou, mas não teve lá. Mas na verdade as pessoas estavam envolvidas lá, e muitos largaram a sua casa, a sua família, seus filhos, para viver os prazeres da carne. Então, Reis, percebe, nós percebemos, né, que é uma história que o homem escolhe ter, um caminho que ele procura caminhar com as suas próprias pernas, né, e tem consequências. Mas você nos relatou que houve, né, com a ajuda do pastor Carlos, né, um servo do Senhor que tem ajudado, né, a obra de Deus aqui nessa terra. Você disse que ele te ligou, que ele te levou a um momento. Nos conta um pouco, a partir desse momento, o que você começou a sentir com a presença de Deus, né, ali na célula, né, nos cultos, que eu creio que você tem aí em alguns. O que começou a produzir no seu coração, né, para você se tornar a pessoa que você é hoje? Algo interessante, irmão, que você está falando aí, a própria palavra diz que há caminho para o homem, só parece ser bom, mas o fim não é o melhor, é a morte, né? Era justamente isso que eu estava vivendo a cada dia a minha própria morte, né? Mas eu pude perceber algo maravilhoso, que a partir daquele momento que eu vivi aquele momento como célula, que aquele foi um mover para a minha vida, e naquele momento o que me chamou a atenção foi a forma de acolher, e outra coisa que me chamou a atenção foi o momento da palavra. Aquele momento da palavra falou muito ao meu coração. Por quê? Porque teve coisa que começou a ministrar, começou a falar ali, que eu falei assim, meu Deus, alguém de repente contou algo sobre mim para ele. Só que aí eu comecei a perceber que coisas foi falado ali naquele lugar que só eu e Deus sabia. Deus é o Deus que revela o que está em oculto. E aí eu pude perceber, eu falei assim, existe a presença de Deus neste lugar. A presença de Deus é real sobre este lugar. Então, a partir daquele momento, me trouxe aquela luz que faltava para poder preencher o meu coração. Então, eu estava andando na escuridão, nas trevas, mas quando eu pude perceber, é como você pega uma lanterna, ela ilumina apenas 3 metros, mas se você começa a andar 3, anda mais 3, você percebe que você já andou 9 metros. E então foi assim que aconteceu na minha vida, essa clareza. Deus foi trazendo a luz para mim. E na medida que Deus foi trazendo essa luz para mim, eu fui me despertando. E fui a cada dia chegando a Deus. E pude perceber que sem Ele nada podeis fazer. Que não poderia fazer nada sem Deus. Aquele momento que eu vivia lá atrás, aquele momento de angústia, aquele momento de tristeza, que eu não conseguia preencher, que eu busquei trabalho, dinheiro e tudo mais, outras coisas, e não consegui preencher, aí que eu pude perceber que realmente foi Jesus que estava faltando na minha vida. E aí então comecei a caminhar, rompendo em fé,
E para a glória de Deus, Deus tem colocado ele, tem colocado a igreja, tem colocado muitas pessoas para poder me ajudar, né, na caminhada. A célula abraçou esse momento, começou a viver. Engraçado que, bem rápido, quando eu consegui levar minha esposa na célula, a minha esposa foi, não queria muito, mas acabou indo. Quando chegou lá, o povo começou a abraçar, e começou e tal, Geisa para lá, Geisa para cá. Aí quando nós chegamos, eu falei, amor, você gostou? Ela, aquele povo fica pegando demais pela pegação. Eu falei, pois é. Mas isso é o amor verdadeiro. Esse é o amor verdadeiro. Esse é o amor de Cristo, que o mundo jamais pode oferecer. E aí, então, foi assim que nós começamos a caminhar. E aí, passado, creio, uns 3 meses, mais ou menos, de célula, com muita dificuldade para levar a esposa, mas Deus é tão bom, que foi enviando pessoas. Foi a época que eu conheci o pastor Elídio, a família pastoral, fui conhecer mais os irmãos, e os irmãos foram me ajudando, foi me acolhendo, e foi me orientando na palavra de Deus. E aí foi o momento que eu consegui vir até a igreja. Mas eu quero compartilhar algo interessante, Júnior, que quando eu pisei o pé na porta dessa igreja, eu não esqueço nunca. Porque quando eu cheguei, eu me sentia há 10 anos como se eu fosse membro deste lugar. Eu me senti uma paz no coração, paz que eu não tinha sentido, aquela paz no coração. E foi para mim uma confirmação de Deus, que era aqui que Deus me queria tratar, trabalhar, é aqui que Deus queria me usar. Eu pude perceber. E então foi tudo aí que gerou a minha conversão. Já tinha certeza no coração neste momento, né? Que foi a célula fez a diferença. Nós foi resgatado pelo projeto da célula. E então, quando chegou aqui na igreja, Deus, como sempre, tem usado muito o pastor Elídio. E eu me lembro que a pregação, da forma que ele ia falando, aí minha esposa, será que alguém falou alguma coisa? Eu falei, deixa o Espírito Santo falar. E Deus começou a falar, e nós foi percebendo que realmente, de novo, mais uma vez, confirmação de Deus, que era Deus que estava usando o pastor de uma forma assim, sobrenatural. E aí então, foi o momento que eu tive a confirmação, que eu vim até aqui à frente, quando o pastor Elídio fez o apelo, eu vim até aqui à frente. E algo, para minha surpresa, eu fiquei muito feliz, só escutei o barulho do salto atrás de mim. Quando eu olhei de lado, eu falei, glória a Deus, minha esposa também está vindo. E aí foi um momento grandioso, porque a palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, é festa no céu. E aí foi um momento que nós caímos aqui prostrado aqui diante do Senhor e entregamos as nossas vidas, confirmação para a igreja, para Cristo, que nós entregamos verdadeiramente a nossa vida para Cristo. Amém. Então, né, pessoal, a gente vê que através da palavra, né, e até mesmo como a palavra diz, né, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente vê, né, isso na vida do nosso irmão Regis, né, essa mudança de vida, né, a gente percebe que ele é um homem sedento, né, pela presença de Deus, busca a presença de Deus a cada dia. E, Regis, o batismo, né, a gente sabe que você foi batizado ali nas águas. Conta um pouquinho ali daquele momento, né, que você é batizado, que você se deita ali nas águas, surge, né, levanta ali um novo homem. Conta um pouquinho pra gente. Júnior, é algo assim muito profundo mesmo, porque aquele momento é um momento chave, é um momento muito precioso, porque é um momento que nós morremos o velho homem. Aquele momento que nós estamos agachando na água, é o momento que nós estamos morrendo para o mundo. E quando nós estamos levantando, esse que é o momento bom, porque é o momento, né, que nós vivemos para Cristo, é uma nova criatura. Então é algo muito profundo, Júnior. É uma confirmação para selar o que nós queremos na obra de Deus. Amém. E é um princípio, né, Regis? É um princípio que o Deus quer de nós, que a gente batizemos. Regis, e sobre o homem ser o sacerdote da casa, né, a gente vê que você é um exemplo, né? Eu falo porque eu sou recém-casado, Regis já tem uma história, e eu vejo, né, na vida do irmão Regis, que ele é um homem, né, um exemplo de pai, de família. Me conta um pouquinho como, né, é ser um sacerdote da casa. A Bíblia diz que Cristo, ele é o cabeça da igreja, né?
Ele é o cabeça. Então, nós somos sacerdotes do lar, né? Nós temos a responsabilidade de cuidar da nossa família, da nossa casa, fazer tudo diferente, né? O antes e o depois fazer diferente. Então, nós temos que cuidar, dar o exemplo para a nossa família, né? Como a palavra de Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, hoje, para a glória de Deus, eu e minha casa nós servimos ao Senhor Jesus. É algo muito importante e ser exemplo a cada dia no reino de Deus, para que nós possamos conduzir os nossos filhos e ser o cabeça do lar. Amém. É muito bom ter o irmão Regis aqui com a gente, compartilhando essa história de vida. Que este testemunho venha influenciar, venha trazer uma palavra abençoada na sua vida, e que você seja abençoado por Deus, e que o Espírito Santo toque o seu coração, molde. Então, que o Senhor nos abençoe. Obrigado.